Olá, eu sou o Carlos e este vídeo é sobre Kubernetes. Kubernetes é um orquestrador de container que é amplamente utilizado no desenvolvimento de software moderno. Basicamente, ele também pode ser identificado como um painel de controle agnóstico. Basicamente, a gente pode identificar que quando a gente utiliza Kubernetes, a gente está usando um padrão agnóstico que pode ser portável, a gente pode portar nossa aplicação onde quer que esteja, mesmo que esteja numa cloud, mesmo que esteja em um data center local. E nós podemos identificar duas versões do Kubernetes, uma pura, né, que a gente chama de vanilla, e a outra gerenciada, onde a característica dessas versões gerenciadas são que elas já vêm pré-configuradas. Basicamente, o que é um container, né? Um container na verdade, é uma abstração onde a gente vai ter só o que interessa para a gente lá da nossa aplicação, que é a própria aplicação e as dependências. O sistema operacional e o hardware são abstraídos, né? Então, o que interessa para a gente é só a aplicação e as dependências dela. Então, esse tipo de tecnologia proporciona para a gente essas qualidades que vocês estão vendo aí, que é, por exemplo, a gente pode ter portabilidade, reusabilidade, fazer um melhor compartilhamento das nossas aplicações. A gente tem introspecção, tem o isolamento, pode trabalhar com deployment de forma mais rápida que normal, a gente trabalha com versionamento e também trabalha com imutabilidade. Todas essas vantagens que a gente consegue enxergar aí não são fáceis de conseguir quando a gente está trabalhando em um ambiente comum ou um servidor comum. Containers são uma tecnologia e um paradigma que por si só não resolvem todos os problemas. Caso a gente tenha uma quantidade muito grande de containers que são necessários para rodar as nossas aplicações, e essas aplicações tenham uma carga muito grande de acessos, então é necessário um orquestrador para lidar com essa situação. E nessa hora que entra o Kubernetes. Essa é a estrutura do Kubernetes. Então, o Kubernetes é organizado através de um cluster, onde a gente vai ter o painel de controle, que é o control plane, e vamos ter vários nós, que na verdade a gente pode considerar isso como se fossem os servidores de fato, né? E dentro de servidores a gente vai ter esses workloads aí, que são pods, e dentro desses pods a gente vai encontrar os containers, tá ok? Esse tipo de infraestrutura a gente pode escalar tanto no que diz respeito aos workloads, que são os pods. Então, quando a gente diz que a gente quer escalar horizontalmente, a gente está falando que a gente pode acrescentar mais pods ou diminuir, etc. E quando a gente quer escalar verticalmente esses pods, a gente está dizendo que a gente está aumentando o tamanho deles. Então, a gente tem que focar aqui que a gente está falando de recursos, né? Então, a gente está falando no caso, recursos de rede, recursos de armazenamento, recursos de memória. Isso dentro dos pods. Mas óbvio que como os pods eles estão dentro de servidores, que são os nós, daí não adianta escalar apenas os workloads, a gente vai precisar escalar também a infraestrutura, né? Então, da mesma forma, quando a gente quer escalar horizontalmente os nós, a gente está falando de acrescentar mais nós, e quando quer escalar verticalmente, nós estamos falando de aumentar os recursos específicos para aquele nó. Como dá para perceber, as operações aqui no Kubernetes não são simples, né? Não são de simples execução. Então, tanto quando a gente fala da questão dos workloads quanto da infraestrutura, não é uma coisa trivial. Então, devido a esse tipo de dificuldade nas operações, a gente precisa do outro tipo de Kubernetes que a gente chama de gerenciado, onde na verdade o Kubernetes gerenciado tem as seguintes vantagens comparado com o Vanilla. Então, ele já vem pré-configurado, e isso significa o quê? Significa que a gente consegue encontrar essas features. É o ciclo de desenvolvimento automatizado, ou o que a gente chama de Container Runtime, que na realidade é o software responsável por prover o tipo de container que vai rodar, a parte de configuração de rede e a parte de armazenamento. Também tem essas outras vantagens aí, que é a alta escalabilidade, gerenciamento e suporte às atualizações dos nós. Assim, é muito difícil e é complicado executar essas coisas com a instalação padrão do Kubernetes. Também a gente pode encontrar aí vantagem relacionada à replicação e balanceamento de carga. Também existem Kubernetes gerenciados que são disponibilizados pelas clouds como serviço. Então, as três principais clouds a gente tem o GKE, o EKS e o AKS. O GKE é da cloud do Google, o EKS da AWS
e o AKS é da Azure, que é da Microsoft. Quando a gente quer hospedar no nosso próprio data center, o Kubernetes gerenciado, a gente pode chamar ele de distribuição. Então, existem as distribuições Kubernetes. Então, tem o Rancher, tem a Mirantis, tem o OpenShift, tem o VMware Tanzu e tem a Elasticsearch Compliant Kubernetes. Então, essas distribuições, além de ter essa proposta de que a gente pode hospedar um Kubernetes gerenciado na nossa infraestrutura, eles também, existe versão delas como serviço, da mesma forma como é das grandes clouds. O destaque aqui, eu poderia destacar o OpenShift, que é da Red Hat, que é uma versão open source, e a Mirantis é como se fosse uma versão enterprise do OpenShift, e também destacar aqui a Elasticsearch, que é uma distribuição que eles dizem 100% Cloud Native, e o que se destaca nela é que ela tem uma camada de segurança muito bem elaborada, e que tem compliance com vários modelos e frameworks de segurança do mercado. Também, se vocês quiserem testar o Kubernetes no desktop, existe o Minikube, existe o Kind, existe o Ranch Desktop. Essas são versões leves que você pode rodar no desktop para fazer os testes e tentar provisionar localmente as aplicações de vocês. E é isso.